Pronto, galera. Esse daqui é o material que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, né? É um material que, como eu já falava para vocês, e como já é de costume aqui das nossas aulas, a gente está dando uma continuidade no capítulo que fala sobre a atividade industrial, né? Então, ele é um capítulo que, se Deus quiser, nós encerraremos ele hoje, esse estudo sobre a atividade industrial. E na próxima semana a ideia é a gente já começar o outro conteúdo, né, que vai ser uma fala sobre as fontes de energia, tá? Então, ao longo de todo o mês de fevereiro, a gente estudou sobre a indústria. A gente fez uma classificação geral sobre ela, analisando a indústria em várias perspectivas, né? Em vários tipos de análise, desde os aspectos históricos, onde a produção ela se modificou ao longo do tempo, né? Ela se iniciou como artesanato, depois passou para a manufatura e depois passou para a maquinofatura, tá? A gente viu também que a indústria ela pode ser classificada dependendo do nível de tecnologia que ela usa para a produção. E aí a gente viu que ela pode ser tradicional, moderna e de ponta. Depois fizemos uma classificação da indústria de acordo com o processo. E aí ela pode ser completa ou clássica, tardia ou ainda planificada, tá? Quanto à produção, a gente viu que ela pode ser pesada ou de base, que ela pode ser de bens de capital ou intermediária, e que ela pode ser de bens de consumo ou leve, sendo as bens de consumo ainda definidas em 3 setores: os de bens duráveis, não duráveis e intermediários. E a gente viu na última semana a classificação da indústria em relação ao período primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, e conhecemos também alguns elementos que são essenciais, tanto para que haja uma produção dessa atividade industrial, assim também como para ela se instalar em um determinado local, né? O que essa indústria leva em consideração para se instalar em um determinado local, tá bom? E aí, para a gente terminar, nós iremos fazer uma breve análise, né, sobre digamos assim, um processo que é um processo, inclusive, bem atual, tá, que vem acontecendo aí principalmente nas 3 últimas décadas, aqui no Brasil até em um tempo mais recente, nas 2 últimas décadas, que é a desconcentração industrial. Alex, como assim a desconcentração industrial? Galera, é a gente analisar e perceber da seguinte forma. Nós conversamos, né, que existem alguns elementos utilizados pela indústria que ela analisa para definir, né, a sua instalação em um determinado local. Toda essa análise ela acontece exatamente para facilitar a produção dessa atividade, tá? Então, quando esses elementos eles começam a passar por mudanças, quando eles começam, como nós chamamos, a defasar, alguns serviços ficarem muito caros, né? Outros ficarem com algumas deficiências, com dificuldades de operar. Então isso faz com que a indústria opte em deixar aquele local. Então ela estava ali, mas com o passar do tempo as situações, né, as mudanças fizeram com que a atividade ela não fosse mais viável naquele local. E aí, a partir do momento que a indústria ela deixa aquele local e opta em se instalar em um outro local mais favorável à sua atividade produtiva, nós iremos definir esse movimento como uma desconcentração industrial, mas que nós iremos explorar um pouco melhor analisando esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então vamos aqui, ó. O termo, né, desconcentração industrial, ele é usado exatamente para explicar um processo da indústria moderna, ou seja, eu fiz questão de colocar aqui a indústria moderna
para que vocês entendam que esse movimento, que esse processo, né, que esse fenômeno de desconcentração, ele é algo recente. Então ele não fez parte de toda aquela história que nós conversamos anteriormente da atividade industrial, né? Ele vem se tornando e ele vem acontecendo nessas últimas décadas, tá? Então ela faz parte dessa indústria moderna, tá bom? Que vem ocorrendo nas últimas décadas, como eu ia falando, né? Em muitos países e inclusive no nosso. Então muitos países do mundo já apresentam esse fenômeno com uma certa intensidade e o Brasil, e aqui no Brasil não é diferente. Nós também temos passado, temos enfrentado, né, essa situação de desconcentração. E esse processo ele pode ser definido, ele pode ocorrer em cima da análise de dois motivos principais, né? Ele marca exatamente, né, a redução do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos. O que é que a gente tem que perceber aqui, galera? Ó, os grandes centros urbanos, diferentes das áreas mais periféricas ou das áreas mais ao interior de um determinado local, de uma determinada região, ele apresenta, ele oferece serviços muitas vezes de melhor qualidade, mas serviços que custam muito caro. Então vou só dar um exemplo aqui. Terrenos. Você acha mesmo que um terreno no centro de Fortaleza, por exemplo, ou aluguel de um prédio no centro de Fortaleza, tem o mesmo valor do que um prédio ou um terreno mais afastado do centro, ou em uma área mais de interior, da zona ali metropolitana de Fortaleza? É óbvio que esse terreno, ou esse aluguel de um prédio, de um ponto comercial, ele custa muitas vezes mais caro no centro de Fortaleza, né? Então, dessa forma, muitas atividades industriais, né, e outros setores também da economia têm se afastado dos grandes centros. Por quê? Porque o padrão de vida, o padrão de consumo daqueles grandes centros tem se tornado caros e muitas vezes inviáveis para a atividade produtiva naquele local, entendeu? Então, é esse um dos motivos que leva a essa redução que ele fala no primeiro ponto. Então, a indústria ela acaba reduzindo o ritmo de crescimento da sua atividade, porque os centros estão muito caros, então o investimento seria muito alto e o retorno talvez não fosse o suficiente para suprir, né, esse investimento. Então, por isso que eles fogem dos grandes centros. Também é um fenômeno que a gente pode atribuir ao aumento do número de empresas que transferem, que saem de um local para o outro, né, transferem suas atividades e as suas novas unidades de produção para as cidades de menor porte. Então, uma cidade menor, tá? Geralmente essas cidades ficam localizadas no interior daquele lugar, daquela região. Então entenda, né, que a estratégia aí é você reduzir custos, é você tentar maximizar o seu lucro. Então se o centro urbano é muito caro, a ideia é que eu perceba, né, esse custo elevado e acabe optando por outras situações onde o custo será menor. Então, muitas vezes ela deixa o grande centro e aí ela faz uma transferência, que pode ser da sua própria unidade ou que pode ser de algumas unidades de produção, mas que procure locais onde o custo para que essa atividade ela aconteça seja menor, né? Ele seja mais barato, ele custe mais barato. Aí eu trouxe aqui uma imagem, né, que mostra exatamente essa distribuição, essa desconcentração industrial que vem ocorrendo nos últimos anos aqui no Brasil, tá? Tem gente aí querendo entrar, galera? Que tá tocando uma musiquinha aqui. Professor, é a Raíssa do segundo D. Deixa eu vir aqui para a sala. Só um minuto. Tem a Lúcia Freitas também. É a Raíssa do segundo D. Né? Pronto. Então, beleza. Já aceitei. Vou voltar agora aqui de novo. Certo? Então, vamos lá. Esse mapa, galera, ele mostra exatamente, né, como que ao longo do tempo,
houve essa distribuição da atividade industrial dentro do território brasileiro. Então, esse mapa aqui, ele é de algum período, né? Se não me engano, é lá da década de 80, né? Década de 70, 80, onde vocês podem perceber que o principal, né, a principal região onde essa atividade industrial se desenvolvia, se concentrava, era especialmente o sul e o sudeste do país. Mas com o passar do tempo, ó, um mapa mais atual, você consegue perceber que essas atividades elas praticamente estão presentes em todas as regiões do país. Aí você já vê aqui, claro, você percebe que o sudeste ainda concentra grande parte dessa atividade industrial, mas outras regiões que historicamente teriam um custo de instalação e funcionamento menor, passam também a ser procuradas por essa indústria. Então elas começam a vir aqui para o Nordeste, elas começam a vir aqui para a região Norte, elas começam a vir para a região Sudeste, no caso Centro-Oeste, perdão. E mesmo permanecendo na região Sudeste, essas atividades elas ainda optam pelas regiões mais de interior. Então, mesmo estando no Sudeste, elas ainda fogem dos grandes centros e procuram as cidades de menor ou de médio porte que possa atender também essa sua produtividade, tá? Então é mais ou menos por aí que a gente vai perceber essa ideia. E aí ainda seguindo essa fala sobre a desconcentração, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui todo o texto, pronto, dá certo, tá? Aí ele continua explicando, ó, que atualmente, né, ainda nos dias atuais, essa migração da indústria, ela continua acontecendo. Claro, ela ainda acontece de uma forma muito lenta, mas ela acontece, tá? Essas grandes companhias, na verdade, a migração das grandes companhias, das grandes empresas, em direção às áreas mais de interior, né, as áreas interioranas dos estados, e principalmente para as chamadas cidades médias ou cidades menores, pequenas, tá? Então, como ele coloca aqui no texto, essa saída, essa desconcentração, essa migração da indústria, ela continua ainda ativa nos dias atuais, porém em um ritmo lento, mas continua acontecendo, né? E preferencialmente para esses locais mais de interior, né? O que ele chama aí de áreas interioranas, tá? Nós vamos ter como principal causa de tudo isso, né, a evolução das técnicas de produção, a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, que basicamente são responsáveis por essa situação em que a indústria opta em deixar um local para o outro, né? Você pode até dizer assim, professor, mas tipo, o meio de transporte não seria positivo? Seria positivo até um certo ponto. Por exemplo, em uma grande cidade a gente tem problemas, que vamos falar mais aqui na frente, de congestionamento, né? Então, ela se desenvolveu tanto que o consumo de automóveis também é muito elevado, se tornou o principal meio de locomoção, tanto das empresas como também das pessoas, né? Da locomoção particular. Isso faz com que essas cidades acabem tendo um fluxo de automóvel muito elevado, que acaba, de certa forma, também atrapalhando, né, a distribuição da produção daquela indústria, tá? Então é muito nessa linha. Vai existir também, né, por conta dessa desconcentração, a formação de regiões especializadas, e eu continuo sem conseguir escrever nesse negócio em linha reta, homem sem coordenação, né? Então, de regiões especializadas em determinados setores produtivos, né? Como ele coloca aqui, em setores produtivos específicos. Como, por exemplo, vai ter uma região de um determinado estado que investe mais no setor farmacêutico, outra que atrai mais o setor automobilístico, outro o setor alimentício, outro que se destaca pela instalação da indústria de base e outros setores também a gente poderia citar nessa lógica. O que eu estou querendo dizer é que muitas regiões acabam se especializando em um tipo de setor produtivo, né? Por conta dessa desconcentração. Os fatores locacionais que a gente conversou em aulas anteriores, né?
eles devem ser percebidos pelos governos regionais e também municipais, para que eles possam atrair um maior número de empresas para as suas localidades. Dessa forma, eles irão gerar empregos e também dinamizar a economia. Então, qual a lógica aí que a gente precisa perceber, galera? É que essa desconcentração industrial, ela vai ter vantagens e desvantagens, como nós vamos ver mais lá na frente. Porém, né, se os governos dos estados e municípios perceberem esse movimento de desconcentração industrial, eles vão poder elaborar políticas públicas que vai favorecer a vinda de uma indústria para aquela sua localidade, e ao chegar ela vai gerar, além de desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar consumo e favorecer, claro, o desenvolvimento econômico e social das pessoas que vivem naquele lugar, entendeu? Então é um ponto onde se precisa de políticos inteligentes que vejam o movimento e acabem se favorecendo disso, tá? Aí aqui a gente tem algumas das causas que levam a esse processo de desconcentração industrial. Uma delas é a questão da infraestrutura, né? Você tem, né, o aumento da disponibilidade estrutural, principalmente em transporte e redes. Essas redes aqui, ela faz referência à rede de comunicação e também à rede de mercado, né? Isso acontece exatamente em algumas áreas da periferia, né? As áreas periféricas, as áreas que ficam mais afastadas do centro. Então, eu disse para você que a indústria ela não vai para um lugar sem fazer um estudo, né, se aquele local vai ser ou não favorável para a produção. Então, uma das causas que atrai a indústria para aquele local, mais de interior, mais de periferia, um deles é a sua infraestrutura. São locais que nos últimos anos têm tido, né, um investimento no sistema de transporte, nas redes de telecomunicação, tem crescido o seu mercado consumidor e isso passa a ser atrativo para a instalação da indústria naquele local. Uma outra das causas, né, outro dos motivos que atraem essa indústria para as áreas periféricas, são a questão dos impostos e tributos. A gente sabe que hoje essa atividade, assim como outras atividades, tanto no Brasil como em outros países do mundo, ela tem uma carga tributária muito elevada, né? Praticamente 35% a 40% do faturamento dessa indústria é exatamente para pagar esses impostos, pagar esses tributos. E aí hoje, né, na atualidade, a gente tem um termo muito usado que seria a guerra fiscal, né? O que é a guerra fiscal? É a oferta de redução e até exclusão de alguns impostos. Quando eu reduzo a cobrança dos impostos ou até excluo essa cobrança, eu acabo visando, né, a atração da indústria para aquele local. Então, a ideia da guerra fiscal, ela acontece porque tem ocorrido nos últimos anos uma briga entre estados para atrair essas atividades. Então, o estado ele diminui 20% do imposto, outro já diminui 5%, o outro já 15% e o outro já assim, não, pois vem para cá que eu zero o imposto, né? A gente tem visto muito essa fala aí nos últimos meses, né? Essa história principalmente envolvendo os combustíveis, né? Ah, fulano zero, outro diminui, outro isso, outro aquilo. Então, isso é o que a gente define como guerra fiscal. É uma briga dos estados, em especial, que ofertam uma melhor condição da cobrança de impostos para que uma indústria se sinta atraída a vir se instalar naquele local, tá? Então, essa guerra fiscal, ela gera, né, uma maior competição entre os estados, como eu falei, para onde a indústria vai, tá? Em busca da atração de indústrias. Então, toda essa briga, toda essa oferta, toda essa redução, toda essa exclusão de impostos e tributos é exatamente para atrair a atividade industrial para um determinado lugar. E uma outra condição aqui, um outro aspecto que atrai, né, são as estratégias políticas, né? Algumas políticas que foram desenvolvidas pelo governo que visavam, né, a interiorização do território brasileiro. Elas foram desenvolvidas como forma de incentivar o deslocamento populacional
e a ocupação de áreas interioranas do país. Esse movimento ele acontece principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? A gente vai ver isso mais na frente, né? Que o governo brasileiro ele vai desenvolver algumas atividades econômicas aqui na região norte, na região centro-oeste, que são as regiões com menor índice de povoamento no Brasil. Eles vão colocar atividades econômicas importantes aqui para que essa população brasileira, como vocês podem ver aqui no desenho, que está concentrada principalmente aqui no litoral, deixa eu ver se eu consigo escrever litoral, muito precário, mas consegui, né? Então essa população que está mais concentrada ao longo do litoral, ela se sinta atraída para vir ocupar essas áreas aqui mais ao interior do país, né? Para isso que ocorreu a construção de Brasília, aqui ocorreu a construção da rodovia transamazônica, assim também como outras atividades econômicas, como a extração da borracha, né? O certo é que essa é uma estratégia política. Então, a partir do momento que essas áreas interioranas elas vão sendo ocupadas, elas vão se apresentando como um mercado consumidor, regiões que têm potencial para receber atividade industrial e etc, etc. Então, essas são algumas das causas que acabam incentivando essa desconcentração, que acabam incentivando essa saída da indústria dos grandes centros para as regiões periféricas, né? Questão da infraestrutura, o incentivo fiscal e as estratégias políticas adotadas para atrair essa galera, tá? E para a gente finalizar, a gente vai ver aqui os textos que falam sobre alguns fatores apresentados pelas cidades, pelas regiões que expulsam, de certa forma, a indústria. E nós vamos ver as vantagens e as desvantagens dessa desconcentração industrial, tá? Então nós temos aqui, uma superconcentração de capital nas grandes áreas urbanas, ou seja, são nos grandes centros que a gente tem o maior poder de investimento dentro de um estado. Isso faz com que haja um preço muito elevado dos imóveis, como eu já expliquei no início, e também no custo da mão de obra. Então, muitas vezes a mão de obra que fica nos grandes centros urbanos, ela é uma mão de obra mais capacitada, mais qualificada. E isso faz com que essa tenha um custo maior, né? A gente já conversou sobre isso. O preço dos imóveis nesses grandes centros também são mais caros, como a gente já conversou. A fala sobre o congestionamento, que eu disse para vocês, tanto das redes como também dos transportes e de telecomunicação. Então você tem uma população que utiliza muito, que depende muito do transporte rodoviário. Então isso acaba gerando congestionamentos, dificultando aí a chegada de matéria-prima, a saída da produção dessa atividade industrial. Em relação à telecomunicação, muita gente utilizando, por exemplo, a internet, que acaba congestionando, deixando ela mais lenta. Então tudo isso influencia, né? E também, o esgotamento da matéria-prima nesses grandes centros e das fontes de energia. Ou seja, alguns locais eles vão ficando inviáveis para a atividade industrial. E o que inviabiliza esse funcionamento da indústria é exatamente esses pontos aqui que a gente acabou de falar, né? E aí quais são as vantagens, dessa desconcentração? Ela vai favorecer a geração de novos postos de trabalho. Isso, claro, nos locais onde elas irão se instalar, os novos locais. Além também de movimentar setores que têm uma grande concentração da população economicamente ativa, que a gente chama de PEA, que é no setor de serviço e no setor de comércio. Então você consegue movimentar muito esses dois setores, né? O comércio, a partir do momento que ele vende para essas pessoas que começaram a trabalhar, e outros serviços que são ofertados também para essa população, né? E isso acontece principalmente em áreas que até pouco tempo tinham um desenvolvimento econômico muito fraco, né? Então ela era economicamente pouco desenvolvida, mas a partir do momento que essa atividade vem se instalar no local, ela acaba apresentando aí uma melhoria, nesse desenvolvimento econômico.
E ela também favorece, né, uma melhor democratização e investimentos públicos. Ou seja, muitas vezes aquela área que ainda não tinha um destaque econômico, ela é esquecida pelo setor público. Então o cara tá nem aí se lá falta energia, tá nem aí se as estradas lá são esburacadas, tá nem aí se lá tem rede de esgoto, etc, etc. Mas quando a indústria vem, obrigatoriamente o Estado precisa dar condições para que a indústria chegue naquele local. Então ele vai melhorar a estrada, ele vai melhorar a rede elétrica, ele vai implantar uma rede de esgoto até para que haja um descarte correto do lixo produzido por essa atividade industrial. Então essas são algumas vantagens que nós temos nessa desconcentração. E é claro, nas áreas onde ela vai se instalar, né, nas novas áreas. Porém, ela gera também muitas desvantagens. E essas desvantagens elas acontecem principalmente nas áreas que nós definimos como repulsoras, né, de repulsão. Então nós vamos ter na área de onde a indústria saiu a perca dos empregos. Então você vê aqui a indústria, vamos supor que isso aqui está representando a indústria, né? Aqui. E aí você tem a vantagem para o local onde ela vai se instalar, certo? E você tem as desvantagens do local onde ela está saindo. Ó. Então aqui ela saiu, certo? E aqui ela vai chegar. Então aqui nós temos uma série de vantagens. Aqui nós temos uma série de desvantagens. Dentre elas, a galera daqui vai perder seus empregos. Talvez não sejam 100% dos cargos, mas boa parte deles sim, né? As desvantagens econômicas, porque você não tem mais uma atividade econômica forte, né? Uma atividade econômica, digamos assim, que se destaca na região, e isso vai fazer com que haja um sucateamento estrutural nas áreas de onde ela saiu, né? Nós chamamos de repulsora, tá bom? Então, galera, esse era o material que a gente tinha para conversar hoje, né? E basicamente, como eu disse para vocês, ele é um material, né, que termina o capítulo que nós estudávamos ao longo do bimestre. Então, a partir daqui, a gente acaba de fechar esse nosso capítulo, tá? A fala aí sobre a desconcentração da indústria, ou a desconcentração industrial. Bem, eu vou fazer agora aqui a transição de tela para a gente, que será o momento onde vocês